Olá, queridos alunos. Vamos para a nossa penúltima aula sobre aliancismo. Hoje nós trataremos de um tema bastante simples, porém um tema que tem suscitado muitas dúvidas por causa do movimento conhecido como dispensacionalismo. Nós veremos nesse sentido a visão que nós reformados aliancistas cremos quanto ao chamado último dia, o dia do julgamento, o dia em que todos estarão diante de Cristo para ser julgado. É importante que vejamos essa doutrina das últimas coisas para fecharmos todo esse caminhar do povo de Deus, da Igreja de Deus, do Israel de Deus sobre a terra. Começamos lá na criação, veio a queda, aí então o Senhor Deus sanciona a chamada Aliança da Graça. Essa Aliança da Graça nos acompanha até o dia de hoje e nos acompanhará até este último dia, o dia do julgamento. Lembrando que o nosso texto áureo quanto ao aliancismo está em Jeremias 30, 22, que diz: Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Mais uma vez, recordando o nosso gráfico, né? Dê uma olhada aí, onde temos o período da criação, a aliança das obras, onde temos os mandatos. Depois, com a queda, surge a aliança da graça, que se estende até o dia do julgamento. E a aliança da graça, ela está dividida em Antigo Testamento e Velho Testamento, onde no Antigo Testamento temos o desenvolvimento desta aliança, é a mesma aliança, porém há um desenvolvimento semelhante ao desenvolvimento orgânico dessa aliança, até a plenitude dos tempos, quando Cristo vem. Cristo vindo, instaura-se os últimos dias. Então essa igreja, que existe desde Gênesis capítulo 3, verso 15, ela passa a vivenciar os últimos dias, esses dias que precedem o grande dia do julgamento da parte de Cristo Jesus. E aí, portanto, temos todo o cumprimento daquele sermão de Cristo que fala sobre as últimas coisas a partir da queda do Templo de Jerusalém, vimos isso na aula passada, e que culmina com a chamada Grande Tribulação, quando Satanás será solto e ele poderá agir contra a Igreja de Cristo. Solto porque ele está preso, porque nós vivemos aquilo que o Apocalipse chama de milênio. A Igreja triunfante, a Igreja que está no céu, vive este milênio, enquanto nós aqui ainda militamos. É importante ressaltar que a visão amilenarista, que é a nossa, ela vem desde os pais apostólicos, né, dos nossos pais apostólicos, aqueles que agiram logo em seguida aos apóstolos. Essa, portanto, é uma visão bastante antiga, eu diria até original, quanto ao que temos com relação ao milênio. E aí temos a segunda vinda de Cristo. É exatamente a partir daí, então veja, né, no gráfico, é esse ponto que nós estudaremos. Nós veremos o último dia e o início do dia eterno, ou seja, novos céus e nova terra, que é o descanso eterno, né? A glória do crente junto com o Senhor. Então, nós hoje responderemos a seguinte pergunta: como se dará o último dia, esse dia da vinda de Cristo e a instauração do seu tribunal para julgar a tudo e a todos? É esse o ponto que nós trabalharemos nesta lição de hoje. E eu gostaria de trazer aqui sobre os acontecimentos deste último dia, da segunda vinda de Cristo, a partir de textos que tratam desse assunto. Então nós leremos esses textos e depois faremos algumas considerações para entender como acontecerá a segunda vinda de Cristo e de que maneira os eventos irão se desenrolar conforme a profecia bíblica.
O primeiro texto que eu quero ler aqui com vocês é o que está em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, que diz assim: Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Veja, está detido e ele vai se manifestar em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. 2 Pedro, capítulo 3, de 3 a 13, diz assim: Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Agora vejamos o próprio Senhor Jesus falando sobre este dia, a partir de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24,
de 27 a 25, e depois saltamos para o verso 46. Diz assim a palavra de Deus: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida há a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Estes são os textos que tratam diretamente sobre a vinda de Cristo. E aí, antes de tratar sobre os pontos nestes textos contidos, eu quero fazer aqui algumas perguntas interessantes. Quando a gente olha para estes textos, nós indagamos, nós questionamos: onde está o arrebatamento ou o sequestro secreto da igreja? Onde está? Não aparece em lugar nenhum. A segunda pergunta é: onde nestes textos há a afirmação de que a igreja será liberta por este arrebatamento da grande tribulação, que ela não sofrerá desta grande perseguição? Não há nenhuma resposta. Veja, a terceira pergunta é: onde encontramos a continuidade da redenção após o encontro com Cristo, esse encontro com a sua segunda vinda? Cristo vem, a igreja se encontra com ele, onde depois disto outras pessoas serão salvas? Também isto não aparece. E onde encontramos um período intermediário entre este sequestro secreto, este arrebatamento secreto, e uma segunda vinda de Cristo? Então, onde está esse milênio, esse período intermediário de 1000 anos? Também não há, não encontramos. Ora, de fato, estas questões que eu trouxe aqui, elas pertencem à doutrina chamada dispensacionalismo. São aqueles que creem que a segunda vinda de Cristo será fracionada, será fatiada em várias partes.
Então eles creem que primeiro tem um arrebatamento secreto, aí então surge o iníquo, vem a grande perseguição, temos aí 7 anos de grande tribulação, aí haverá um cerco a Israel, esse Estado de Israel que está na Palestina, e aí quando esse cerco se fechar, aí sim Cristo voltará com a sua igreja. E aí matará a todos os ímpios e reinará a partir de Jerusalém por 1000 anos. Depois de 1000 anos, esse período Satanás está preso, depois de 1000 anos Satanás é solto e lá no finalzinho alguns se rebelarão contra Cristo e aí então virá o grande tribunal. Não há nada disto. Nada disto nós encontramos, nem pista, nem insinuações. É claro que os dispensacionalistas eles utilizam 2 textos que possuem uma estrutura apocalíptica, que é o livro de Daniel e o próprio livro do Apocalipse. Mas nós já vimos, esses livros são simbólicos. Eles trazem símbolos, analogias, e não podem, portanto, ser interpretados de maneira literal. Agora, o que de fato estes textos em Tessalonicenses, também há um texto em 1 Coríntios, capítulo 15, o Senhor Jesus falando lá em Mateus, no sermão profético, enfim, esses textos que tratam deste dia a dia da vinda do Senhor. O que nós encontramos na junção de todos esses textos? Percebam. Primeiro, nós encontramos a manifestação de Cristo de maneira visível, onde todo olho verá Cristo surgindo das nuvens. É o que a teologia chama de parousia, o aparecimento do Senhor. Todos verão. Todo o planeta verá. Não será secreto, será visível. Todo olho verá. Em seguida, a esse aparecimento do Senhor, virá a ressurreição dos justos, os crentes, os cristãos, os remidos, os que morreram em Cristo. Eles serão levantados dos mortos. Após esses piedosos, esses remidos, serem trazidos do mundo dos mortos, aí os vivos, os que estiverem naquele momento vivos, serão transformados com o mesmo corpo dado àqueles que ressuscitaram. Porque este corpo, ele agora é adaptado para a eternidade. Será um corpo semelhante ao que Jesus tem hoje, lá no céu, à direita do Pai. Então, em Cristo, e tendo Cristo como modelo, nós teremos este corpo. Aí sim, aí nos encontraremos com Cristo. Nós nos encontraremos com Ele nos ares. E este encontro, ele reflete o último dia dos últimos dias, dias que nós estamos vivendo. Após este encontro com Cristo, temos a ressurreição dos ímpios. Sim, eles ressuscitarão. O mar dará os seus mortos, a terra, tudo. Eles surgirão, os que morreram na sua impiedade, para justamente, tendo o corpo adaptado também para a eternidade, onde eles serão julgados e passarão a eternidade em tormento e sofrimento. Aí vem o juízo final. Todos ressurretos, transformados, e agora vem o juízo final, quando Cristo julgará a todos. Então ele primeiro trará uma palavra de redenção aos eleitos de Deus. Vinde benditos de meu Pai, onde esses eleitos testemunham esta redenção dada em Cristo Jesus, por um coração que busca a preservação, que busca o benefício, o serviço à própria igreja. Depois, Cristo vai olhar para a sua esquerda e vai falar com aqueles que são ímpios, e estes irão para o fogo eterno. E aí haverá a separação. Quando isto acontecer, os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com o diabo, a besta, o anticristo e todos aqueles que morreram na iniquidade, e os crentes terão um descanso eterno com o Senhor, o sábado eterno, o Shabat eterno. É importante ressaltar que este é o sábado que nós aguardamos, este é o descanso que nós aguardamos, esse descanso na presença do Senhor. E talvez já para
dirimir algumas perguntas pontuais, mas nós vamos viver assim onde? Só lá no céu? Não, nós vamos viver em qualquer lugar. A própria Terra, o próprio planeta Terra, esse planeta, ele será totalmente restaurado. Não só esse planeta, todo o universo será restaurado à luz do que era no momento da criação antes da queda. Todo ele será restaurado e nós teremos um corpo glorificado. E vamos viver sem nenhum limite. Aquilo que Cristo fez já com o seu corpo ressurreto, atravessando parede, aparecendo e desaparecendo, enfim, andando nas águas, voando porque ele sobe e vai até as nuvens, tudo isso nós seremos capazes de fazer e teremos um corpo adaptado à eternidade. Que maravilha, não é? Então, sendo bem objetivo, quais são os acontecimentos escatológicos? A aparição visível de Cristo, ressurreição dos justos, transformação dos vivos, o encontro da igreja, destes ressurretos em Cristo e esses transformados em Cristo com o próprio Cristo. Aí vem a ressurreição dos ímpios, aí vem o tribunal de Cristo, o juízo final e em seguida os ímpios serão apartados para o sofrimento eterno e os crentes viverão eternamente na presença do Senhor. Então, o que nós temos aí são acontecimentos escatológicos, né? Vem de escatologia, escatos, que significa últimas coisas, onde nós podemos destacar aqui 3 pontos importantes. Veja só, o primeiro é que a segunda vinda será precedida por uma generalizada apostasia da fé verdadeira, que atingirá o clímax com o aparecimento do anticristo. É isto. Logo ali, antes da vinda de Cristo, surgirá este iníquo e uma apostasia generalizada. Aliás, nós já estamos vendo não só o mundo se preparando para o aparecimento deste ímpio, mas também há uma apostasia generalizada quanto ao verdadeiro cristianismo, o cristianismo genuíno do Evangelho. Ponto 2. Essa última rebelião contra Cristo será por ele vencida com o seu aparecimento em pessoa, quando virá do céu buscar o seu povo, ressuscitando os crentes e transformando os que estiverem vivos. Então, toda essa rebelião, toda essa apostasia, toda essa perseguição à igreja, todo esse poder deste enviado satânico que vai agir pela mentira de Satanás, será vencido pelo sopro de Cristo, né? Tal é o poder do Senhor. E ele fará isso também no momento em que irá se encontrar conosco, aqueles que foram levantados dos mortos e aqueles que serão transformados se estiverem vivos naquele momento. Ou melhor, quando estiverem vivos naquele momento. E o terceiro item é que, quando ele vier, os ímpios também serão ressuscitados para o julgamento. A terra e tudo que nela existe serão consumidos pelo fogo. É interessante, Pedro diz isso, né? E aí tudo será destruído, e aí surgirá um novo céu e uma nova terra, em que só habitará a justiça, o amor e a lealdade a Deus. Então vejam que esses 3 pontos estão bem claros nesses textos, como nós vimos. O fato de que a segunda vinda será precedida por uma apostasia, por uma grande tribulação, por uma ação satânica muito forte, mas tudo isso será destruído pelo Senhor e aí então haverá a ressurreição dos justos, a transformação dos justos, encontro com o Senhor e aí a ressurreição dos ímpios para o julgamento e a condenação eterna, o juízo de Deus e aí um apartado do outro, né? Como diz lá em Gênesis 3,15, os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Os descendentes da mulher terão seu calcanhar mordido pela serpente, mas a serpente terá sua cabeça esmagada pelos descendentes da mulher. E é claro que isso tudo aponta para a vitória de Cristo, o descendente da mulher. Como eu disse e repito, também esse universo que nós conhecemos, ele será totalmente destruído e dele surgirá um novo céu e nova terra,
onde nós habitaremos por toda a eternidade. Dá uma olhada neste gráfico e ele vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Primeiro, os acontecimentos escatológicos. Não aparece, mas teremos uma grande perseguição, o surgimento do anticristo, o surgimento da besta, né, esses seres que surgirão vindos de Satanás. Aí, o que temos? Temos a ressurreição dos crentes. E depois, a transformação dos crentes que estiverem vivos. Em seguida, há um encontro da igreja com Cristo nos ares, nas nuvens. Nós subiremos e nos encontraremos com Ele. Quando isso acontece, os ímpios também, eles ressuscitarão. Todos eles. E os que estiverem vivos também serão preparados para este momento. Aí virá o grande julgamento, Cristo no trono, e Ele há de julgar a tudo e a todos, como soberano que Ele é. E os ímpios, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, serão lançados para o sofrimento eterno. Veja que não há nenhum lugar na Escritura Sagrada falando sobre aniquilacionismo. Aniquilacionismo é uma heresia, por assim dizer, que afirma que os ímpios serão aniquilados, eles deixarão de existir, porque o Senhor Deus, Ele é amor e Ele não vai suportar ter na eternidade essas pessoas sofrendo. Não, Deus é amor, mas Deus é justiça também. Deus é ira, Deus é cólera. E nesse sentido, o caráter de Deus será manifesto por toda a eternidade. O caráter que expressa o amor, a generosidade, o carinho, mas também aquilo que expressa a sua ira, sua justiça, a sua indignação contra o pecado. E nós reinaremos então por toda a eternidade com Cristo, onde haverá novos céus e nova terra, e aí retornaremos àquele status criacional antes da queda, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Eu gostaria de concluir esta aula lendo aqui a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, e o capítulo 22, no item 2, diz assim: No último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com o seu mesmo corpo, e não outro, posto que com qualidades diferentes, e ficarão reunidos à sua alma para sempre. Aquilo que eu gosto sempre de repetir. Nesse dia, haverá, no caso dos que irão ressuscitar, haverá um reencontro deles consigo mesmo, ou seja, né, a parte física que dorme e a parte espiritual. Aí haverá esse reencontro e eles terão um corpo perfeito. O item 3 diz o seguinte: o corpo dos injustos será pelo poder de Cristo ressuscitado para a desonra. O corpo dos justos será pelo seu Espírito ressuscitado para a honra e para ser semelhante ao próprio corpo glorioso dele. Aquilo que eu disse, né? Os crentes terão um corpo semelhante ao de Cristo e os ímpios terão um corpo transformado para a desonra. E aí no capítulo 23 da nossa confissão de fé, que trata do juízo final, diz assim, eu gostaria de ler também. Deus já determinou um dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bem ou mal, por meio do corpo. Item 2. O fim que Deus tem em vista para isso, tendo determinado esse dia, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos, e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna.
proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Item 3. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda confiança carnal. Sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos a dizer: vem logo, Senhor Jesus. Amém. A expressão Maranata. Portanto, esses são os eventos que acontecerão no último dia, muito simples, conforme a Escritura Sagrada nos mostra. O que nós temos que colocar no coração, como nós não sabemos o dia nem a hora, é dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, vem logo, leva a tua noiva, leva a tua igreja para esse dia glorioso na eternidade. Bem, esta é a nossa lição. Na próxima semana, se Deus quiser, teremos a nossa última lição, que será uma conclusão geral desse tema sobre aliancismo, certo? Então, até lá.